Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Meu nome é Joverlaine e hoje estamos aqui para falar sobre o tema Sistema Sensorial, parte 2, tá? Lembrando que a gente viu o sistema sensorial lá na aula passada, onde falamos o quê? O que seria, né, o sistema sensorial? Pessoal, o sistema sensorial, ele é um conjunto de órgãos, né, que são responsáveis por captar as sensações, né, do nosso corpo e transmitir também as sensações do ambiente externo para o interno, né, para mandar lá para o sistema nervoso central. Através de quem? Através dos receptores sensoriais, tá certo? Vimos também, pessoal, aqui, ó, na aula passada, sobre a visão e o olfato, certo? Vimos que a visão, quem são responsáveis pela visão? São os olhos, né? E aí, para perceber os sentidos, né, do que a gente vê através da recepção de estímulos luminosos, certo? Vimos também que na visão, pessoal, são encontrados na retina, né, os cones e os bastonetes, tá? Que faz aí a interpretação de cores e luminosidade, tá? Vimos também sobre o olfato, que é o nariz que é responsável por esse sentido, né? Através da recepção dos estímulos olfativos, né? Através disso podemos perceber e distinguir os odores. Nessa aula, pessoal, como vocês podem ver na imagem, a gente vai ver sobre a audição, o paladar e o tato, tá? Então vamos lá. Na audição, a gente sabe que a audição é um dos sentidos, um dos 5 sentidos, né? Importante, porque é ele que vai perceber, captar os sons e mandar lá para o sistema nervoso central para que ele interprete e a gente reconheça que som que a gente está escutando. Mas como é que funciona, né? Até onde o andamento que vai chegar esse som? Aqui, pessoal, é a anatomia da nossa orelha, né? Do nosso ouvido. Ela é dividida em 3 partes, como vocês podem ver aí. Temos a orelha externa, a orelha média e a orelha interna, tá? A gente vai analisar aí o caminho aí do som que faz. Na orelha externa, pessoal, a gente tem essa função aí, ó, meato acústico externo. Isso aí, ele é um canal auditivo onde o som vai entrar. É nesse canal também que se tem a cera de ouvido, que é muito importante para permeabilização e proteção do ouvido, tá certo? Então, o som começa a entrar nessa estrutura e ela vai chegar lá na membrana tipânica, né? Conhecida também como membrana, como tímpano, né? Nessa membraninha, pessoal, quando o som entra, ela começa a vibrar. Quando ela vibra, ela ativa os 3 ossinhos do ouvido, que são os 3 menores ossos do corpo humano, que é a bigorna, o estribo e o martelo, tá? Então, esses 3 ossinhos aí, ele faz parte na vibração do som e mandam lá para esse outra estrutura, a cóclea, que parece um caracolzinho enrolado aí, tá? Então, essa é a cóclea, que ele é enrolado e é cheio de líquido dentro dele, que ele é responsável pela audição e manda essa informação para o sistema nervoso central. É ele que faz essa conversão de ondas sonoras em ondas químicas, tá certo? Para mandar aí para o nosso sistema, tá? Logo em seguida, pessoal, a gente tem essas outras estruturas, canais semicirculares, que ficam em cima aí da cóclea, né? E logo embaixo temos a tuba auditiva. Essa tuba auditiva, pessoal, ela vai ligar lá na faringe, tá certo? E os ouvidos, pessoal, eles são os órgãos responsáveis pela audição e pelo equilíbrio, tá certo? No interior do ouvido existem células mecanorreceptores e estas células, elas captam estímulos mecânicos traduzidos em impulsos nervosos, tá? Então, essa aí é a anatomia do nosso ouvido. Uma coisa interessante, pessoal, perceba aqui o seguinte. Se tiver alguma alterações na orelha externa e na orelha média, né, que não são considerados aí graves, mas se tiver alguma alteração dificultando o ouvido, tem como corrigir cirurgicamente. Mas a partir do momento que afeta a orelha interna, há casos mais sérios que não tem reversão, tá? É irreversível. Então, essa aí é a anatomia da nossa audição. Então, em resumo, como é que percorre o som, né? O som entra, né, pela orelha,
pelo canal auditivo e chega até o tímpano, fazendo o quê? Ele vibrar. Quando o tímpano aciona os ossinhos do ouvido, né? Lembra lá dos 3 ossinhos? Que se move e pressiona a cóclea. Com a força da pressão, a cóclea se mexe e o líquido dentro dela também. Essa movimentação ativa pequenas células ciliadas em seu interior. Com isso, pessoal, ao receber este estímulo, os cílios eles mandam informação do som para o cérebro, né? Então, todo esse processo, pessoal, dura milésimos de segundos, tá? Então, em resumo, é esse caminho que o som faz para ser interpretado, tá certo? O nosso próximo sentido é o paladar, que é a língua, que é o órgão principal desse sentido, pois possui em sua superfície a maior parte das papilas gustativas ou papilas linguais, que são pequenas elevações repletas de células sensoriais, cujas terminações nervosas eles recebem os sabores, né, dos alimentos e os comunica ao cérebro, desencadeando assim impulsos nervosos que têm como resultado as sensações gustatórias. Como a gente viu, pessoal, o paladar é responsável por identificar os sabores. E no caso, temos 5 sabores. Temos o doce, salgado, azedo, amargo e o quinto sabor, que foi, né, recentemente, é conhecido como umami. Tá? Ele é mais relacionado para identificar gosto de temperos que tem o glutamato monossódico, tá? Então esse aí é o quinto sabor. E a língua, pessoal, ela tem papilas gustativas, né? E são classificadas aí. Temos as papilas circunvaladas, né? Temos as papilas foliadas e as papilas fungiformes. Então essas aí são as papilas. Olha só que interessante, pessoal. Antigamente, eles acreditavam que as papilas eram desse jeito. As concentrações de sabores eram em cantos específicos, onde o doce era sentido apenas na ponta da língua, o salgado aí nas laterais, né, o azedo também e o amargo. A gente sabe que isso não é verdade, porque as papilas gustativas, ela está distribuídas de uma forma aleatória na língua, tá? Mas ainda tem muitos que acreditam que sejam desse jeito. E o nosso próximo sentido, pessoal, é o tato, né? A nossa pele aí. O tato ele é considerado um dos 5 sentidos, como o paladar, a visão, o olfato e a audição. No entanto, diferentemente do que muitos pensam, o tato é apenas uma das modalidades sensoriais associadas ao sistema sensorial somático, sendo responsável por perceber o toque, fazendo com que sejamos capazes de perceber tudo o que entra em contato com o nosso corpo. Tá, pessoal? A gente sabe que a pele é um maior, né, órgão do corpo humano e a gente tem mais sensibilidade, pessoal, nas pontas dos dedos, nas palmas das mãos e nos lábios. É onde, né, a gente consegue ter mais sensibilidade. Qual é a parte da pele que não tem tanta acessibilidade assim? Seria a pele das costas, tá? É lá que não tem tanta acessibilidade. E a pele, pessoal, ela é dividida em 3 camadas. Temos a epiderme, que é um contato direto com o ambiente, né? Apresenta aí poros e glândulas. Que, aliás, também, pessoal, a pele ele serve como proteção contra, né, os agentes, os micro-organismos do ambiente, como fungos, bactérias. Então, ele serve de proteção. Temos a derme, que contém vasos sanguíneos, nervos, terminações nervosas e folículos pilosos. E por último, temos a hipoderme, que é a camada de gordura, que fixa a pele em ossos e músculos, tá certo? Então essa aí é a estrutura da nossa pele. É claro que a gente tem receptores táteis, né? Os receptores táteis são os responsáveis por garantir que um estímulo tátil seja recebido e transmitido até o sistema nervoso central. E esses receptores, pessoal, eles podem ser classificados em mecanorreceptores, né, que são aqueles que respondem a estímulos mecânicos, como a pressão. Temos os
termorreceptores, que estão relacionados com a percepção da variação da temperatura. É esses receptores, pessoal, que a gente percebe se o ambiente está quente, está frio, tá? Então, é aí da relação à temperatura. E tem os receptores de dor, que é ativado quando os tecidos são lesionados, né? Causam dor aí na nossa pele, tá? E aqui tá as estruturas, o nome de alguns receptores, tá, pessoal? Por exemplo, o corpúsculo de Mensen tá relacionado a toque rápido e leve, né? Corpúsculo de Krause, que é relacionado ao frio. Temos até terminações de Ruffini, né, que é relacionada a calor. Então, esses aí são alguns nomes de alguns receptores que recebem essas sensações, tá certo? E aqui, pessoal, temos um mapa mental de todos os sentidos que a gente viu. Aqui, para você tirar um print, anotar, ficar bem legal o estudo de vocês. A gente sabe aqui que o sistema sensorial integra quem? O sistema nervoso. E os órgãos, né, que têm receptores sensoriais, qual seria a função? Captar estímulo, tanto do ambiente como do próprio corpo, né? E mandar essas sensações para o nosso sistema nervoso central, tá? E lembrando que o sistema sensorial tem a visão, que a gente falou na aula passada, que pega essas informações, joga para a retina, onde tem quem? Os bastonetes e os cones, né? Que são os receptores que são responsáveis por né, por captar essa luminosidade, é conhecida como fotorreceptores, tá certo? Temos também o tato, que a gente acabou de falar, que é a pele, né, que é a recepção de estímulos táteis, tá certo? E nesse tato temos conhecidos os corpúsculos nervosos, né, que identifica aí a temperatura, toque, pressão e dor, tá certo? A gente falou também do paladar, que é conhecido também como gustação, tá? Que é a recepção de estímulos gustativos através das papilas, né, gustatórias. É as papilas que identificam os 5 sabores, né, o azedo, o amargo, o doce, o salgado e o nome, tá? O mame, perdão. E temos a audição, que capta quem? As ondas sonoras, manda lá para as células, né, ciliadas do nosso ouvido, para mandar depois para o nosso sistema nervoso central, tá certo? Então, esses aí são os 5 sentidos. Agora, vamos praticar? Vamos colocar? Isso é uma questão do Enem, tá? Lá de 2013, do Exame Nacional do Ensino Médio. O sistema somatossensorial nos informa o que ocorre tanto na superfície do corpo como em seu interior e processa muitas classes de diferentes estímulos, como pressão, temperatura, toque, posição. Em uma experiência, né, após vendar os olhos do indivíduo, foram feitos toques com as 2 pontas de um compasso em diversas partes do corpo e em diferentes distâncias, visando a identificação das regiões e distâncias onde eram sentidos 1 ou 2 toques. Os locais do corpo, a quantidade de toque que foram sentidos e a distância entre as 2 pontas de compassos estão apresentados nessa tabela aí. Então, vamos analisar a tabela, pessoal. Nessa tabela temos os locais, que tem as costas, panturrilha, antebraço, polegar, o indicador. Logo em cima temos a distância em centímetros. Temos em 6 centímetros, 5 centímetros, 3,5, 2,5, 1, meio e menor que meio. Então, essa é a distância. E se analisarmos aqui essa tabela, percebemos que as costas, pessoal, ele consegue ter sensibilidade até 5 centímetros, como vocês podem estar vendo aí. Ele consegue identificar os 2 toques. A partir do 3,5 ele já não consegue. Isso quer dizer o quê? Que ele tem pouca sensibilidade, tá? Então, a panturrilha, a mesma lógica. Ele consegue diferenciar 2 toques a partir dos 6 centímetros. A partir dos 5, né, a sensibilidade dele cai. Ele consegue identificar só um toque. E assim por diante, né? Então, vamos lá para as questões.
As diferenças observadas entre as várias regiões do corpo refletem que a densidade dos receptores é alternativa A. Não é a mesma em todos os pontos, existindo regiões com maior capacidade de discriminação e sensibilidade, com o indicador e o polegar. Alternativa B. Apresenta pequena diferenciação entre os diversos pontos, existindo regiões com menor capacidade de discriminação e sensibilidade, como o indicador e a panturrilha. Alternativa C. Apresenta pequena diferenciação entre os diversos pontos, diferenciando-se em regiões com maior capacidade de discriminação e sensibilidade, como as costas e o antebraço. Alternativa D. Não é a mesma em todos os pontos, existindo regiões com maior capacidade de discriminação e sensibilidade, como a panturrilha e as costas. Ou alternativa E. Se equivale, existindo pontos que manifestam uma maior sensibilidade e discriminação, como as costas e o antebraço. E aí, qual seria a alternativa correta? A alternativa correta é a alternativa A, né, pessoal? Como analisada a tabela, a gente viu que não é a mesma em todos os pontos. O que é a sensibilidade? A gente percebe que a panturrilha ela perde a sensibilidade a partir aí do 5 centímetros. Já o polegar indicador, ele tem o que? Maior sensibilidade. Ele consegue identificar aí os 2 toques de compasso que foi feito nele, tá? Então, a alternativa certa seria A. Não é a mesma em todos os pontos, existindo regiões com maior capacidade de discriminação e sensibilidade, como o indicador e o polegar, né? Não poderia ser nem a B, porque ele não apresenta pequena diferenciação, já está errado aí, porque ele tem diferenciação sim, então a gente já descartaria essa. A C, apresenta pequena diferenciação entre os diversos pontos, diferenciando em regiões com maior capacidade de discriminação e sensibilidade, como as costas e o antebraço? Também não, né? Alternativa D, não é a mesma em todos os pontos, né? Existindo regiões com maior capacidade de discriminação e sensibilidade, como a panturrilha e as costas. A gente já percebe também que esses 2 pontos têm diferença sim. E esse equivale? Não. Aí, só pelo fato de ler essa palavra, se equivale, já eliminaria também essa questão, tá certo? Então, pessoal, a gente encerra por aqui. A gente viu os 5 sentidos, tá certo? E essas questões caem na prova do Enem de vocês. Continue estudando, tá? Acesse aí a plataforma Eduque para vocês ficarem por dentro dos materiais e novidades, tá certo? Bons estudos e até a próxima!